nesta reunião. Graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. É uma alegria poder estar de volta a esta casa de oração, onde desde o primeiro dia nos sentimos muito bem recebidos. Agradeço, pastor Ednei, pelo carinho, quem tem nos recebido, todos os obreiros, a forma como tem nos tratado aqui nesta casa, a esta orquestra abençoada que se prontificou a ensaiar. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Estamos muito felizes e nos sentindo muito alegres em poder estar cooperando uma vez mais neste lugar. Os que encontraram, pode confirmar com um amém? Passamos a ler. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, você pode ser melhor, que clama, Abba, Pai. Uma palavra de oração. Querido Deus, te louvamos por esta oportunidade. Pedimos uma vez mais sua graça e infinita misericórdia. Deus, que eu consiga transmitir, ó Pai, aquilo que a tua palavra fez comigo. E que os teus filhos possam sair daqui edificados, cheios e completos, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou me ater diretamente aqui ao texto bíblico. Não vou falar muito a respeito de como nós chegamos aqui, mas foi por uma intervenção divina muito grande. Estamos aqui há 2 meses e o Senhor, Ele interveio na nossa vida de uma forma muito gloriosa. Mas uma outra oportunidade nós contamos aos irmãos. Preciso respeitar o tempo que foi dado até para voltar outras vezes, né, pastor? Glória a Deus. Meus queridos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito profunda e uma carta muito interessante. Paulo foi praticamente o fundador da igreja na Galácia. Ele que iniciou o trabalho evangelístico ali, começando uma igreja, e a aceitação das pessoas ali do evangelho foi algo muito bonito, algo muito tremendo. As pessoas ali, os Gálatas, receberam a mensagem do evangelho de uma forma muito calorosa, ardeu no coração deles a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Contudo, Paulo sempre ele fazia uma rotina de trabalho muito parecida. Ele entrava num determinado lugar, direcionado pelo Espírito Santo, ali ele formava uma igreja e ia para outro lugar, deixava ali um obreiro que continuava e dava prosseguimento àquele trabalho.
Contudo, depois que Paulo sai da galáxia, ele vai perceber e também vai acontecer que outros ensinamentos começam a adentrar dentro da igreja primitiva. Porque não é de hoje que as pessoas procuram sempre agregar o evangelho a algo mais. Nesta época, nesta ocasião, o que eles estavam querendo acrescentar a mais, além da cruz de Cristo, a qual nós louvamos aqui, era de que para que o homem fosse salvo, ele teria que seguir algumas coisas da lei, principalmente no que diz respeito à circuncisão. Eles diziam que para ser salvos precisavam obedecer à lei mosaica e se esqueceram, colocaram o sacrifício de Jesus Cristo meio que de lado. E isso trouxe uma séria preocupação, um desespero na vida do apóstolo Paulo. Quando ele percebe que a igreja está colocando Cristo de lado e se apegando às coisas que não eram para se apegar mais, Paulo fica muito preocupado. Paulo fica tão preocupado que ele vai começar a carta aos Gálatas, não vai ser como ele começa de uma forma rotineira, fazendo saudações carinhosas, enfim, como ele faz aos Colossenses, aos Efésios. Ele começa a carta, parece que de uma forma desesperada, já como quem quer inserir o assunto que ele quer tratar imediatamente, como quem diz assim: eu não posso perder um minuto de tempo, eu preciso ir direto ao assunto, porque uma vez que o homem começa a colocar Cristo de lado e começa a se atentar a outros artifícios e meios para ser salvo, que não seja pela cruz de Cristo, a situação é preocupante. E Paulo ele começa dizendo no versículo 1, olha, homens, nem por Paulo o apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Ele já começa dizendo assim, eu já vou falar para vocês aqui o motivo da minha pregação, o motivo da minha carta. A carta de Paulo aos Gálatas já começa com a morte de Cristo na cruz e também termina. Porque o evangelho é isso, ele começa com a cruz e termina no céu, na glória, aleluia. E tudo que o homem tentar somar, agregar a isso, é apenas mero artifício para poder atrair as multidões. Mas eu louvo a Deus porque aqui existe uma igreja que ainda prega aquele evangelho puro e simples que começou. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Você acredita nisso ainda? Se você acredita, louve e adore o nome do Senhor Jesus. E Paulo ele vai começar no capítulo 4, e ele vai dizer, olha, agora eu digo que o herdeiro, enquanto criança, ele nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores. Paulo, quando ele está falando este texto, ele está fazendo uma analogia, uma comparação a uma cultura romana, uma cultura grega, aonde quando um rei estava no comando, ele tinha um filho, e este filho, quando nascia, ele era deixado aos cuidados de um empregado ou de um servo. Então, Paulo vai dizer, neste período, o filho, ele é inferior até mesmo ao servo, porque ele está debaixo da autoridade do servo. O que o servo disser, aquele filho, mesmo tendo um pai que é um rei, mesmo tendo um pai que é um senhor, ele tem que estar sujeito a um servo. Os irmãos estão entendendo até aqui, amém? Mas Paulo vai dizer assim, olha, mas quando chega um determinado tempo, Paulo vai usar uma expressão que aqui na nossa tradução diz, acontece a adoção.
O que é a adoção, irmão Elric? A adoção não é como nós pensamos nos dias de hoje, a nossa visão de adoção, de ir a um orfanato e adotar uma criança que está sem pai. O que Paulo está querendo dizer aqui acerca de adoção, e o sentido desta palavra é exatamente essa história que Paulo está contando, essa analogia que Paulo está contando, de uma pessoa, de um filho de rei, que ainda não chegou na idade, não chegou no tempo de exercer a função de seu pai, de herdar as coisas de seu pai, e está debaixo ainda da lei. É um filho que está debaixo ainda de uma autoridade de um servo. Paulo está fazendo essa comparação para dizer: olha, antes de Jesus Cristo, vocês estavam debaixo da lei, mas a lei, ela veio para cumprir a ordem de alguém superior, aleluia, e esse alguém é Deus. Deus enviou a lei para estar cuidando dos seus filhos até chegar o tempo da adoção, aleluia. E quando chegar o tempo da adoção, nós iremos desfrutar das riquezas do Pai. Então, Gálatas, Paulo está dizendo: olha, as pessoas estão dizendo para vocês voltarem para a lei, as pessoas estão dizendo para vocês voltarem às práticas da lei para serem salvos, mas esses ensinamentos não estão corretos, porque já chegou para vocês, Gálatas, já chegou para vocês aqui da igreja de Taubaté, o tempo da adoção. Que tempo é esse, irmão Elric? O tempo onde Jesus Cristo já veio, já pagou o preço, já foi cravado na cruz do Calvário a nossa dívida, e hoje podemos dizer: somos adotados, somos filhos de Deus, ou seja, o tempo chegou, não estamos mais debaixo do jugo da lei para ser salvo, porque ninguém conseguiria ser salvo pela lei, mas através do sangue precioso, aleluia, de Jesus Cristo do Calvário, aonde ele bradou tetelestai, está consumado. Podemos nos achegar diante de Deus com coragem e com ousadia e chamá-lo de Pai, aleluia, oh aleluias. E Paulo vai dizer: então, o que vocês estão fazendo é uma loucura no mínimo, porque vocês estão deixando a estatura que chegaram de filhos para se ater a coisas da lei de novo. Vocês estão regredindo. Paulo está dizendo: todas as vezes que vocês tirarem a cruz do centro, todas as vezes que vocês tirarem o nome de Jesus do centro, todas as vezes que usar de artifícios terrenos e humanos para serem salvos, vocês estão regredindo e cometendo uma loucura, porque é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta, é só Jesus que transforma, é só Jesus que cura, é só Jesus que traz alegria para o homem. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é o alfa, ele é o começo, ele é o ômega, ele é o fim, é o princípio, é o início, e ele é o final, aleluia. Quantos adoram o nome de Jesus Cristo nessa noite? A mensagem que eu trouxe nesta noite é uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa, aleluia. Oh, estamos vivendo na era dos coaches, pastor. Esses dias eu vi alguém dizendo assim, num vídeo aí de Instagram: quem diz que o dinheiro não traz felicidade está sendo hipócrita, porque eu duvido que se você ajudar a sustentar um missionário, isso não te traz felicidade. Eu duvido que se você colocar seu filho numa educação boa, isso não te traz felicidade. Eu duvido que se você não pagar um convênio para os seus pais, isso não te traz felicidade. E eu fiquei vendo, olha só o que o povo está ensinando para a igreja, que o que traz a felicidade é o dinheiro. E quando eu digo isso, pastor, que o que traz a felicidade é o dinheiro, automaticamente nas entrelinhas eu estou dizendo assim, que a ausência do dinheiro me traz infelicidade, sim ou não? Mas na verdade, oh aleluia, isso está errado, porque a felicidade verdadeira não está nas coisas terrenas. As coisas terrenas nos trazem uma alegria momentânea. Se não fosse assim, não haveria pessoas ricas e milionárias depressivas e se suicidando por aí. Mas em contrapartida, esse mesmo Paulo que está pregando aos Gálatas,
mesmo sendo chicoteado, mesmo estando preso numa masmorra, ratos passando, situação difícil, mau cheiro, odor, machucado, ele dizia: eu todavia me alegro no Senhor. Este Paulo estava preso. Todo mundo poderia dizer nessa geração: é motivo de tristeza, porque não tem dinheiro, não tem carro, não paga convênio para o seu pai, não sustenta ninguém. Como que pode ele ter alegria? Mas Paulo dizia: mais uma vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. No Senhor, não é no ouro, não é na prata. A sua alegria, a minha alegria está em Deus. Se eu estiver com dinheiro, eu estou contente. Se eu estiver sem dinheiro, eu estou contente, porque a minha alegria vem de Deus, a paz que excede todo entendimento. Eu achei até interessante abrir aqui, que o culto está uma delícia, aleluia, um culto cristocêntrico, ou culto gostoso hoje. E quando a gente cantou, louvou aquela canção 505, não foi isso? As palavras de Jesus. Essa parte confirmou a mensagem que eu trouxe para os irmãos com a graça do Espírito Santo. Esse último texto, esse último verso, que o pastor, na sua sensibilidade, fez questão de pedir para a igreja cantar de novo, louvar de novo. Olha quão profundo é essa letra: lugar não há, nem haverá no mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor, pois as palavras que nos diz são fontes de poder para todo pobre pecador humilhado crer. Quem sabe você entrou abatido, entrou angustiado, entrou aflito, mas a palavra está sendo pregada, os hinos estão sendo louvados, e a alegria começa a entrar no teu coração, a satisfação começa a entrar no teu coração, a paz começa a entrar no teu coração. E se você sente essa paz, por gentileza, levante a sua mão ao céu e diga: obrigado, Senhor, porque mesmo que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Oh glória, oh glória. E aí Paulo vai continuar dizendo, eu já estou finalizando: portanto, já não és mais escravo, mas filho. Não és mais escravo, não está mais debaixo do jugo da lei, não precisa dessas coisas passageiras para dizer assim: eu sou feliz. Você é filho, e o sentimento de filho preenche todas as lacunas do coração do homem. O sentimento de filho, pastor, ele preenche todo o vazio do coração do homem, toda a tristeza do homem, toda a ausência do homem. O sentimento de filho preenche todas as coisas. E é tão interessante, essa palavra mexeu demais comigo, porque Paulo vai dizer assim: porque vós sois filhos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo assim: porque vocês são filhos de Deus, ou seja, como prova de que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito. Aleluia. Como prova, preste atenção nisso em nome de Jesus, como prova de que você é filho, Deus enviou o seu Espírito Santo. Oh, aleluia. Não sei se isso queima no teu coração, mas quando eu penso que um Deus tão grande enviou o seu Espírito dentro de mim para dizer que eu sou filho, isso me constrange, isso me comove. Eu falo: meu Deus, eu não mereço, eu não tenho, eu não posso, como assim? E Deus me responde: não interessa o seu merecimento, o que interessa é a minha graça que te alcança, o que interessa é que o meu Espírito te envolve, o que interessa é que você não é escravo do mundo, não é escravo do pecado, não é escravo da lei, não precisa de subterfúgios para poder ser salvo e sentir a alegria. Você tem a minha presença e a minha paternidade na sua vida.
Oh, aleluia! E ele vai dizer: mas filhos, versículo 7, então se és filho, também é herdeiro de Deus por meio de Cristo. Versículo 6 vai dizer assim: e porque vós sois filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Preste atenção nisso e eu já encerro. Porque você é filho, preste atenção. Porque você é filho, Deus enviou o seu Espírito. Esse Espírito, ele entra dentro do seu coração quando você aceita a mensagem. E quando você tem uma receptividade para esse Espírito, ele entra dentro do seu coração e ele vai começar a ecoar uma palavra. Sabe que palavra é essa? Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O que significa isso? Quando diz Abba, Pai, não é apenas Pai, é um sentido mais íntimo que expressa a palavra Abba, Pai. O nosso português, o que chega mais perto talvez seria o papai, mas é Abba, Pai, é uma palavra que expressa intimidade. E sabe o que é bonito nisso? Não é você que chama Deus de Pai primeiro, é Deus que te chama de filho primeiro. Você não entendeu? Não é você que está chamando Deus de Pai. Você só fala Pai, você só fala Abba, Pai, porque Deus primeiro te chamou de filho. Primeiro Deus te chamou de filho. Primeiro Deus te chamou de filho. E é por causa deste reconhecimento que o Espírito Santo brada dentro de você: Abba, Pai, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai. Eu não sou órfão, eu tenho um Pai. O meu Pai me ama, o meu Pai cuida de mim. Eu tenho um Pai, aleluia. Sinta o abraço do teu Pai, sinta o cuidado do teu Pai, sinta o amor do teu Pai. Levante a sua mão em nome de Jesus. O abraço do Pai te envolve nesta hora. O amor do Pai te preenche, te supre, te traz satisfação, te traz alegria. Já confirma a promessa na tua vida. Receba o sentimento de filho. Oh, aleluia. E eu disse aqui acerca da cultura grega, romana. Na cerimônia grega, romana, eram dois tipos de cerimônia da adoção. A primeira cerimônia era a apresentação do filho diante da família como novo herdeiro. A primeira apresentação era diante da família. Pegava o filho: olha, está chegando o seu tempo de reinar. Toda a família agora está testemunhando esse momento. Isso aconteceu conosco. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele está dizendo: agora você faz parte da minha família. Oh, glória! Sabe qual era a segunda parte da cerimônia? A apresentação pública do filho. E sabe quando que vai acontecer isso? Para finalizar, pastor, rapidinho. 1 Pedro capítulo de número 1, abra por favor comigo, e eu já entrego o microfone. A segunda parte da cerimônia de adoção está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, olha a herança de filho aí, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. A última etapa
O segundo passo da cerimônia é a apresentação pública. Sabe qual é a apresentação pública? Jesus Cristo voltando sobre as nuvens, a igreja juntamente com Ele, todo olho há de ver, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Aquele povo que o povo achava que era doido, que era barulhento, na verdade era a geração eleita, era um povo santo, era sacerdócio real, nação adquirida, filho de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.